Pronto, começou. Bom, seja bem-vindo, você que está chegando aí no nosso canal, ou você que já faz parte da nossa comunidade idealista, né? Eu sou a Aline, faço parte aqui da equipe de comunicação do iDeals.org, e é um prazer ter você aqui junto com a gente, né? O nosso papel nessa conversa, nesse bate-papo intimista, é a gente discutir um pouco sobre, hoje, a temática do Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, já que a gente está trazendo essa linha, né, de conversas sobre as nossas datas comemorativas de impacto social, e nada melhor, né, a gente fazer essa conversa, trazer aqui a Grazi e a Cláudia, do coletivo, que eu não, vou descobrir depois se ainda é coletivo, né? Alcoolismo Feminino, para a gente conversar sobre essa data. Então, fique à vontade aí para compartilhar depois nos comentários qualquer, né, visão, dúvida, sugestão que você queira, porque depois a gente tem essa abertura aí para passar também perguntas para elas e você também de interagir abertamente com o coletivo, né, com a Grazi e com a Cláudia. E para vocês, quero agradecer muito por esse tempinho, uma semana corrida, né, de aniversário do coletivo, de ter dado essa abertura para essa conversa. Então, muito obrigada. É uma honra, Grazi e Cláudia, tá? Eu sou, assim, não vou falar nem fã, mas uma admiradora muito grande do trabalho, né, do coletivo, que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, desde aí estou acompanhando, e, na verdade, eu não tinha nem a noção do tanto que cresceu, do tanto que expandiu, né? Então, assim, é um trabalho realmente para a gente ficar, assim, admirado e querer conhecer mais, e é o que a gente vai fazer nessa conversa. Então, eu gostaria, eu não vou apresentar vocês, vou deixar que vocês se apresentem, já que é uma conversa super entre amigos, entre idealistas, né? Então, com a palavra, por favor, Grazi, se apresente. Obrigada, Aline. É um prazer para mim também, né? Uma honra, assim, eu sou fã, né, dos idealistas, eu já fiz alguns trabalhos até nos dias, né, nos dias dos meses em que a gente comemora aí o Dia do Idealista. Sou fã, sou admiradora também, e eu sou uma alcoolista de recuperação há 12 anos e meio, quase, dia 20 agora, junto com o aniversário do AF, eu comemoro 12 anos e 6 meses sem ingerir nada que contenha álcool. O meu sonho era esse, era trabalhar ajudando mulheres, né, a pedirem ajuda, a procurarem ajuda, a entenderem que é uma doença, né, que nós, alcoolistas, precisamos de muita ajuda, porque é uma doença que, como a Cláudia depois pode falar como psicóloga, multifatorial, é um tratamento difícil. Então, é isso, assim, estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Cláudia, por favor, se apresente. Estava esperando o comando. Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite, por esse incentivo também. Eu sou a Cláudia Leiria, sou psicóloga, sou especialista em dependência química e outros transtornos, e outras compulsões, né? E é um prazer para mim participar do coletivo. A Grazi me convidou, eu aceitei na hora, achei uma ideia assim, muito formidável, muito interessante, e a gente realmente não tinha essa noção do quanto que o nosso coletivo, né, nós chamamos de coletivo, que ele fosse crescer, né, e isso é muito bom, isso significa que a gente está no caminho certo.
Opa, quase me removi da conversa aqui na plataforma. Não, com certeza caminho certo, sem dúvida, né? Então, a primeira pergunta, né, dentro do que a gente falou, assim, então, Dia do Combate, Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Quais são as questões que vocês acreditam que precisam ser levantadas, questionadas, né, sobre essa data? Né? Então, assim, dentro até de uma questão de sociedade, de saúde pública, eu gostaria de ter essa visão de vocês e discutir sobre isso, né? Não só levantar quais essas discussões, mas da gente conversar sobre isso aqui também. Quer começar, Cláudia? Posso começar. Falando de alcoolismo, né, são várias vertentes aí que a gente pode pensar, né? A gente, quando pensou em fazer esse trabalho com as mulheres, isso já é um diferencial. Desculpa. Por quê? Porque ainda não existe um tratamento voltado para as mulheres, no que tange nesse sentido aí de especificidades, né? Então, uma das coisas assim que eu acho que é importante é a gente continuar, né, provocando o pensamento, o pensar, o refletir sobre o alcoolismo feminino, né? Tem muitas coisas sobre o alcoolismo, né? A informação, que eu acho que ainda é muito pouca, né? Existe um estigma em cima desse termo, né? Alcoolismo, alcoólatra, né? Então, muitas pessoas, não vou dizer que são todas, elas ainda pensam que o alcoólatra, né, que já nem é muito usado esse termo, é aquele que já perdeu tudo, que está na sarjeta, que o cachorro está lambendo a cara, né? Então, existe ainda muita pouca informação sobre isso. Hoje em dia a gente fala em graus de alcoolismo, né? Então, não é mais naquele sentido de tudo ou nada, né? Ou é alcoólico ou não é alcoólico. Existe um contínuo aí, né? Já que é uma doença, é um transtorno que ele é gradativo, né? Então, ele vai, conforme a pessoa continua bebendo, né? As consequências, os danos, eles vão só aumentando. Então, acho que é importante também a gente fazer essa diferenciação, né? Mostrar que alcoolismo, a pessoa que tem uma dependência, ela pode, às vezes, beber só no final de semana, né? Porque tem muita gente que acha que eu só bebo no final de semana, então eu não tenho uma dependência, né? Mas existem critérios aí que o profissional vai poder identificar se ele tem uma dependência e qual o grau dessa dependência. Grazi, quer continuar aí? Eu vou complementar, assim, falando de alcoolismo de forma geral, como hoje é o Dia Nacional, né, de Combate ao Alcoolismo, só para vocês terem uma ideia, falando também de coronavírus, né, o corona, ele matou em um ano 1,5 milhão, mais ou menos, né, de pessoas, e a vacina já está aí, né? O alcoolismo é um transtorno que existe há muitos anos e que há muitos anos mata mais de 3 milhões de pessoas no mundo por ano. E não tem cura, tem tratamento, né? Mas não tem cura.
Então, eu acho que você falou da questão das políticas públicas. Existe uma lei no Brasil, né, que crianças, pessoas, né, a menores de 18 anos não podem consumir álcool, é proibido. E, na verdade, o que a gente vê são as famílias, também, né, vou falar assim de forma geral, mas nós sabemos que não são todas, mas muitas, incentivando as crianças e os adolescentes a beberem. Eu, por exemplo, com 13 anos, 12 anos, né, eu sou filha de alcoolista, eu venho de uma família de alcoolistas, e eu fui incentivada a beber desde muito nova, né? Então, eu acho que primeiro é essa questão da prevenção, e como a Cláudia falou, de levar a informação, que a informação sobre o alcoolismo chegue, né, a todas as pessoas, ao máximo de pessoas e famílias possíveis, e informando que realmente é um transtorno, né, e que incentivar os filhos a beberem é um crime. É um crime. O cérebro não está nem formado ainda, né? E aí depois também, como a Cláudia falou, a gente começar a falar sobre as diferenças entre o alcoolismo, né, nos homens e nas mulheres. E eu fico muito feliz da gente estar fazendo esse trabalho com mulheres, porque era uma dor, né? Era uma dor assim, muito reprimida. Só para você ter uma ideia, em um ano a gente acolheu mais de 600 mulheres, né? Então, por tudo isso que a Cláudia falou, né, de ser um estigma, né, no Brasil, uma sociedade, né, com a sociedade em que a gente vive extremamente machista, é pior, né? A mulher tem muita vergonha, ela se culpa demais, né? Ela tem medo de pedir ajuda, né? Ela, além dela se culpar, ela também é muito acusada, muito, muito julgada, né? Então, eu acho que a gente já evoluímos assim, em algumas questões, tem muita gente, eu fiquei muito feliz, essa semana eu conheci uma pesquisadora que está mergulhando, né, no estudo dessa questão do alcoolismo, então tem muitas pessoas trabalhando para isso, mas a gente precisa alcançar muitas, muitas mais, sabe? Tanto homens quanto mulheres. A gente precisa mostrar o tanto que o álcool destrói. Para mim, é a pior droga, né? A droga de entrada, né? E é uma droga lícita, lícita a partir dos 18 anos, é uma droga socialmente aceitável, né? E a gente precisa começar a falar de uma vida sem o álcool, né? Como a gente fala de uma vida sem cigarro, né, que é outra droga também, assim, aceitável, né? Acho que é por aí, assim, o caminho. Sim, com certeza. Isso até me faz levantar uma pergunta aqui em relação, né, a essa temática que a Cláudia começou sobre a informação, né, dentro disso. A gente sabe, né, justamente por essa diferença do lícito e do ilícito, né, que quando se fala de drogas, isso é levado para dentro da escola, num diálogo, num programa, né, com que essa criança possa se familiarizar, talvez até ali comece a entender já respostas prontas, né, sobre não, vou falar não para essa droga, mas como que vocês veem, assim, essa questão dessa informação ser levada para vários públicos diferentes, assim, desde essa criança, hoje, igual a gente falou, a gente tem a questão da embalagem do cigarro, que tenta, de uma forma visual, passar uma mensagem, né? Então, assim, como é que vocês veem que essa informação deveria ser trabalhada? E até porque a gente entende que uma criança, a gente leva isso para uma criança, mas obviamente ela vai aprender ali, mas tem em casa que é super naturalizado esse consumo de álcool, enfim, como que essa informação
como é que vocês acham que deveriam ser feitas e quais as diferenças entre os públicos, assim, também? Quem quer falar? Pode começar, Cláudia. Eu acho que tem que ter, assim, uma atenção especial, né? Porque isso vai depender muito da faixa etária, né? Então, uma coisa é você levar uma informação para uma criança, para um adolescente, para um jovem adulto, né? Principalmente para quem já está bebendo, é diferente para quem não está. Então, você tem que saber primeiro para que público você vai levar essa informação, né? Porque, às vezes, essa informação não vai surtir efeito nenhum. Você deu exemplo aí, né, daquelas imagens que aparecem no maço de cigarro, né? Para quem já tem uma dependência, isso não funciona muito, né? Tanto é que existem várias formas que o fumante usa lá, até para tapar, para não ficar olhando, e ele continua fumando. Então, isso é importante a gente saber quem a gente vai abordar, que público a gente vai abordar e como fazer isso. Eu sou terapeuta de família, e como terapeuta de família, de uma forma sistêmica, eu não vejo essas informações sem incluir a família, principalmente a gente falando de adolescentes e de crianças, né? Eu acho que o trabalho tem que ser maior, tem que abranger a família, tem que chamar essa família também, porque não que não surta nenhum efeito você informar só a criança, mas você tem que pegar esse sistema familiar, né? Então, eu acho que precisa ser uma coisa pensada. Você não pode levar uma informação de forma geral. O que, na verdade, seria essa forma geral, poderia dizer que, como é feito hoje nos maços de cigarro, é uma forma geral. Ou não? A gente vai além disso? Não, eu estou falando assim, de forma de informação mesmo, né? Vamos numa escola, vamos fazer uma palestra. Você chegar e falar, você falar que quais os problemas que o álcool ele vai causar, você chegar e falar isso só não resolve. Entendi. E também isso vai depender da faixa etária e de que se esse jovem, se esse adolescente, se ele já está bebendo ou não, né? Principalmente com crianças, eu acho importante a gente, ao invés de falar sobre álcool, simplesmente, mas falar de valores, né? Falar da importância do cuidado com o corpo, porque você vai tratar de uma forma geral, do que você chegar só falando que álcool causa doença, que álcool é isso, que álcool é aquilo, né? Então, você tem que saber como abordar. E em relação ao maço de cigarro, eu não estou dizendo que não funcione, mas eu acredito que para quem já tem uma dependência, né, e geralmente quem compra o cigarro já aquilo ali, só aquilo ali não faz muita diferença. Entendi. Não, realmente. É algo a se pensar, então, né, dentro dessas linhas de comunicação, né, que estão sendo escolhidas como estratégia, né, de informação. Grazi, alguma coisa nesse... Tá. Não, eu ia falar que até, por exemplo, você vai numa escola e você fala sobre alcoolismo. A Cláudia falou de adolescentes e tal, vamos falar de crianças, né? Que a partir de 6 anos elas já têm esse entendimento. Se ela chega em casa
e a família tem um pai ou uma mãe alcoolista, e já num estágio, aí a Cláudia pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas num estágio mais avançado, agressivo e tal, e a criança chega falando uma coisa, né, que o pai ou a mãe alcoolista não vão gostar de ouvir, isso pode piorar até a situação que ela já se encontra dentro dessa família, que é uma família doente, né? A família está adoecida, uma família que a gente fala que é disfuncional, né? E aí até no meu entendimento, assim, até perigoso, né? A gente precisa ter muito cuidado como a gente coloca essa questão do alcoolismo, como a Cláudia falou, né? Existe a gente vai fazer uma live quinta-feira, amanhã, hoje, a gente vai fazer uma live hoje é quinta, a gente vai fazer uma live hoje. Hoje é quarta, Graça. Hoje é quinta. Hoje é quarta. Depois a Aline edita. Hoje é quinta-feira, Cláudia. As pessoas descobriram o nosso segredo aqui, que nós estamos gravando antes. Não me avisaram. Não, mas eu acho importante, assim, hoje a gente vai fazer uma live à noite com a Zila Sanches, é uma pesquisadora, médica, enfim, e ela fez um trabalho muito bacana em escolas, né, levando essa questão para universitários, se eu não me engano, e eu não aprofundei ainda, não li ainda, não tive a oportunidade de ler, mas, assim, ela vai falar sobre isso, e o resultado foi que o consumo entre esses jovens, né, reduziu em torno de 20% o consumo de álcool. Né? Então, como ela fez, qual foi o método que ela usou e tal, porque tem sim essa questão que a Cláudia falou, dependendo do estágio, a pessoa vai virar as costas e vai falar, não quero nem ouvir o que essa mulher está falando, porque já está. Mas, se de repente são jovens que estão ali no início, que é uma coisa que, para mim, é o meu sonho, é a gente conseguir falar exatamente para esses jovens que estão começando a beber, mas que ainda não, já estão abusando da bebida, mas ainda não se tornaram dependentes dela, sabe? Frear, porque a progressão dessa doença é muito sofrida, né? Então, e normalmente quem pede ajuda já está num estágio muito avançado. Então, se a gente consegue fazer um trabalho, né, que freie a doença, né, a progressão antes desses estágios mais difíceis até de tratar, né, Cláudia? Né? Eu acho que é isso também. Você pode complementar, por favor? Quanto mais cedo há uma intervenção, né, melhor o resultado, melhor a resposta para isso, né? Porque como essa passagem, né, entre o abuso do álcool e a dependência, isso é uma coisa muito tênue, né? A pessoa muitas vezes não se dá conta. Então, quanto mais cedo for essa intervenção, maior chance de sucesso, né? Por isso que eu acho que precisa ser feito de uma forma pensada, né? Quem que você quer atingir, qual é a faixa etária, como é que esses jovens já estão se relacionando com álcool, né? Tem que ter um estudo antes de você fazer qualquer tipo de prevenção, né? Para que não seja um tiro no pé, né? Senão não adianta. O que me chamou muita atenção assim na fala de vocês foi pensando, né, na questão do álcool como um lugar para esse jovem
que tem toda uma questão de status, de socialização, de pertencimento que ele gera, né, diante, a gente pega a adolescência ali já para uma questão jovem, a gente vê que os ambientes todos que as pessoas estão inseridas tem o álcool envolvido, né, nesse processo, assim, e é interessante porque eu acho que como esse conhecimento sobre da consciência de que o alcoolismo é gradativo, eu acho que passa muito longe, assim, dessa mentalidade desse jovem que esse é o caso. Acho que justamente desse estigma, igual a Cláudia falou mesmo, né, de ser aquele alcoólatra, e muitas vezes é vendido como homens mais velhos, né, nas suas faixas de 40, 50, então imagina para um jovem de 20, 18 anos se imaginar algo parecido, né, e é realmente importante essa conversa para ele conseguir também equiparar a realidade, eu acho, né. E eu não sei, aí eu posso estar falando uma besteira, porque eu acho também que o álcool, nesses momentos, ele vem muito para uma questão emocional, para esse jovem não ter uma condição, uma maturidade emocional, talvez, de lidar com as questões, né? E usa esse álcool como primeira solução mesmo, assim, né? Porque já começa, então, de fato, está tão familiarizado, tão perto, tão acessível que busca esse caminho, né? E eu acho que é uma conversa realmente que faz muito sentido começar, quer dizer, começar não, né? Que a gente já tinha que estar tendo, né? De uma forma assim muito mais recorrente e nos mesmos lugares do que de fato acontece. O que leva a minha outra pergunta, né? No ponto de vista assim desse trabalho que vocês estão fazendo, né? A Grazi também com toda a experiência assim já de vida, de já estar há tanto tempo nessa jornada, qual é o suporte que não tem, né, ou que deveria ter, como que nós estamos em termos Brasil, como é que nós estamos em relação a esse suporte para alcoolistas, para atender essas diversas, como que eu coloco aqui, né, os gradativos, né, como é que está isso? Vocês poderiam falar um pouquinho dessa realidade? Eu vou falar sobre isso, mas eu posso voltar rapidinho e falar uma coisa que eu acho importante? Pode, por favor. Tá. O Brasil, ele é o terceiro, se não me engano, maior produtor de cerveja do mundo. É um dos maiores produtores de cachaça no mundo. A gente tem aqui, né, uma lei que proíbe a comercialização, a divulgação, a promoção de bebidas, né, de venda de bebidas nas mídias, assim, né? Você não vê propaganda na televisão de cachaça, de uísque, não tem, é proibido. Mas cerveja não. Cerveja tem álcool, cerveja causa dependência, e no Brasil a gente pode fazer propaganda, as indústrias podem fazer, né, não entram nessa lista de bebidas que não podem ser promovidas. Então, existe uma promoção enorme com relação à cerveja, e é uma das bebidas que mais, no sentido até das mulheres, quando eu converso com as mulheres, mas eu só bebo cerveja, é só uma cervejinha. Na verdade, não é uma cervejinha, são várias e várias latas e garrafas de cerveja. Mas ela entende que a cerveja não, por ela beber só a cerveja, ela não é uma dependente, né? E a cerveja causa dependência, né? Então, assim, eu acho que existe um problema enorme com relação a isso aqui no Brasil, né? Porque aí uma questão de, né, nossas políticas aí, né, essa questão de envolve poder, dinheiro e tudo mais, porque são indústrias muito poderosas e muito ricas que estão por trás disso, né? Então elas continuam enriquecendo
e as pessoas continuam morrendo por beber cerveja. Então, eu queria deixar essa minha fala aqui com relação à cerveja, tá? E aí, o Cláudia... Então eu já trago até um pensamento aqui, que falta essa transparência pública mesmo de dados e uma maior força-tarefa, né, para que esses dados estejam estampados e bem claros, né, a transparência mesmo, né, que ao mesmo tempo esse governo, nessas políticas públicas que estão de fato, com esses números, com esses dados de morte, é a mesma instituição que está permitindo que o setor privado possa ter o seu benefício diante de uma saúde pública, né? Então, falta essa transparência, porque eu acredito que é um número muito pequeno da população que tem essa consciência, né? Quando a gente pensa logo em mortalidade, a gente pensa muito em acidentes, né? Hoje, obviamente, quando a gente pensa a partir desse, né, que a gente teve da pandemia, que a gente vê um número extremamente expressivo, mas é tudo junto, né? Não é ao longo do tempo, não é a gente está acompanhando por uma situação específica, mas é como se outras informações de mortalidade estivessem não que elas estão escondidas, mas também não estão às claras, né? E eu acho que isso também faz parte de um processo, assim, de informação, de transparência, né, das instituições. E aí, com relação à sua pergunta, eu vou deixar com a Cláudia, que eu já falei aqui, eu vou passar a bola para falar, depois eu complemento. Eu queria voltar um pouquinho, quando vocês estavam falando aí da relação, né? A gente sabe que, além de ser, né, cultural, né, o uso do álcool, a gente tem que pensar nessa diferença, né? O rapaz, né, jovem, ele começa a beber por pressão do meio social. As meninas também, né? Porque nessa fase da adolescência, a gente sabe que a força do grupo é muito predominante, né? Mas existe uma diferença, porque as meninas, elas bebem mais por conta das emoções, né? Então, se está muito triste, ou se está com algum problema, esse início geralmente é mais por isso. O menino, ele já bebe mais porque ele tem que tomar um porre, ele tem que, às vezes, até incentivado mesmo pela família. E outra coisa também que eu acho que é muito importante quando a gente fala de prevenção, a gente explicar que função que o álcool tem na vida dessa pessoa, né? O porquê que começa, muitas vezes a gente sabe, né? É porque está junto com o grupo, é porque na família também se bebe, né? Mas por que esse jovem vai sempre voltar nessa bebida? O que vai fazer com que ele retorne, né? Porque o álcool ele começa a ter uma função na vida de quem bebe. Então, eu gosto muito de citar um autor que o livro dele já é bem antiguinho, que é o Viver Sem Drogas, que ele fala do Popeye, né, que é o Eduardo Calino, o nome do autor. Então, ele fala que o Popeye, né, ele, quando precisava brigar com Brutus, o que ele fazia? Ele virava o espinafre, ficava forte, né, e ia lá e brigava. E muitas vezes, né, qualquer droga, mas a gente está falando aqui do álcool, ela tem essa função, né, de
fortalecer ou de preencher alguma coisa que o sujeito acha que não está bem, não está funcionando, né? E aí ele vai precisar voltar. Vou dar um exemplo. Jovens que são muito tímidos e que quando eles descobrem que quando bebem eles ficam mais desinibidos, eles conseguem falar mais, conseguem se relacionar melhor, conseguem chegar numa menina, no menino, tá dando uma resposta positiva, tá? Porque ele se sente fora daquele grupo ali, é mais inibido, não chama tanta atenção. Então o que ele vai fazer? Ele vai precisar beber, né? E ele vai precisar sempre desse espinafre aí, né? Então é importante, até como falar dessa prevenção, né? Ao invés de ficar falando que álcool faz isso, álcool faz aquilo, mas ir mostrando, levar o jovem a pensar nisso. Por isso que eu estou falando dos valores, né? Da própria relação com o corpo, e todos os valores que são importantes e que nessa hora, né, à medida que a pessoa vai se envolvendo com o álcool, quem vai ganhando um lugar de destaque vai ser o álcool, né? E as outras áreas importantes da vida, elas vão ficando em segundo, terceiro e último plano. Tá? Agora só me repete a pergunta que eu já esqueci. Nossa, achei sensacional a sua fala, Cláudia. Obrigada. Nossa, obrigada mesmo. A pergunta, ainda bem que eu lembrei, porque eu tinha esquecido por um momento. Não, mas já a gente falando, né, desse pergunta, na verdade eu fiquei com duas perguntas, mas eu vou voltar do que eu fiz antes. Em relação a suporte, né? Então, eu não quero nem falar assim, já que nós temos uma questão de status gradativos, como que é o nosso suporte hoje, assim, no Brasil, né? Eu não sei nem quais instituições que poderiam estar dando esse suporte, como é que está isso? Qual que é a nossa realidade em termos do país, assim, já que a gente já tem, nós somos os terceiros produtores de cerveja, nós temos uma taxa altíssima de morte por alcoolismo, e aí, né, como é que está esse suporte, né? Eu vejo que o suporte, ele ainda, né, é mais na fase do tratamento, né? Então, a gente vê muita gente trabalhando já para depois que o alcoolismo já está instalado, né? Então, como suporte, eu cito aqui, né, que eu sou profissional, amiga de AA também. Então, os grupos de AA, né, de Alcoólicos Anônimos, que eu acho que são muito importantes, principalmente porque não existe um custo, né? É diferente de quando você vai internar, que são poucas as instituições que você pode fazer uma internação sem pagar nada. Existem os CAPs AD, que também funcionam nesse suporte aí. E outros grupos também que vão de mútua ajuda, né? Que vão, assim, ajudando. Outra ajuda que vão ajudando ficou feio, né? Mas outros grupos, como grupos para familiares, porque quando uma pessoa bebe, né, a relação com os familiares fica muito prejudicada, né? Então, o próprio AA, ele fala que o alcoolismo, ele não é contagioso, mas ele é contagiante. Então, a gente também não pode deixar de incluir nesse suporte
os grupos para familiares, porque está tudo interligado. Assim, eu acho que Grazi, acho que os principais são esses, né? Tem os profissionais, mas que trabalham também em algumas instituições, mas assim, os que eu conheço, assim, que abrangem um número maior de pessoas, são os grupos. Aí, nesse caso, só uma pergunta muito pontual aqui. Nesse caso, Cláudia, você considera que tem profissionais capacitados para lidar com esse alcoolismo gradativo ou só mesmo numa fase realmente mais crítica mesmo no sentido da pessoa até pedir ajuda? Ou você acha que como que nós estamos de profissional com essa consciência também? Porque eu acredito que possa também correr esse perigo de os próprios profissionais terem esses estigmas, não? Tem. Ou estou falando besteira? Não, acontece não. também. Como é isso? Existem muitos profissionais que inclusive, desconhecem, né? Nós mesmo lá no coletivo, eu no consultório, eu já ouvi vários relatos de cardiologista que fala para um dependente, né? Bebe um vinhozinho só durante uma taça de vinho que é bom para o coração, né? Mas isso para um dependente não funciona, ele não vai beber uma taça, ele vai beber a garrafa inteira, né? Uma outra coisa também que é importante, a mulher, quando vai fazer o pré-natal, o profissional, né, o obstetra, perguntar, né, se essa mulher está bebendo durante a gravidez, ou se ela já bebeu no início da gravidez, porque às vezes começa a beber e depois para, né? Mas para se informar como é que está a ingesta desse álcool, porque existe uma síndrome chamada síndrome alcoólico fetal, que acomete não só o feto, mas as crianças já nascem com essa síndrome, né? E que isso é uma coisa muito séria, que muitos profissionais não sabem disso, né? E não é só perguntar, você bebe, você já bebeu? Muitas delas vão falar até que não, né? Mas investigar isso, e tendo essa conversa e mostrando isso para a mulher, ajudando a mulher a pensar, né? Mostrando como é que o álcool atravessa a placenta e o que ele pode fazer naquele organismo que está se formando. Então, eu acho que, de modo geral, ainda precisa haver, da parte dos profissionais, um maior interesse em conhecer e poder falar sobre alcoolismo. Né? Obrigada, Cláudia. Te cortei, Grazi, por favor, uma palavra. Não, eu ia falar exatamente isso que a Cláudia está falando, né? A gente tem vários relatos no AF, né, de mulheres que procuraram ajuda de um profissional, de um psiquiatra, e o psiquiatra falou, não, você não tem, né? Não tem problema não, é uma fase que você está passando, ou já fazendo terapia aí há tempos, sinalizando, eu acho que eu estou bebendo demais, eu acho que eu tenho problema com álcool, e o profissional falar, né, olha, não, que isso, não é assim não. Esse desconhecimento, né, eu vou falar por mim, Graziela, como alcoolista, eu passei por isso, né? Eu fui no psiquiatra e falei, eu acho que isso tem muitos anos, né? Eu estava na minha filha mais nova tem 25 anos, ela nem tinha nascido. E eu fui e eu falei, eu acho que estou bebendo demais, o quê? Não, faz assim, ó, bebe uma cervejinha, aí bebe uma água, aí dá um tempo, depois bebe outra cervejinha e tal, mas assim, para mim já não funcionava.
né? Eu não vou beber uma cervejinha, eu vou beber 30 chopps, 40 chopps, até cair, até ter amnésia, até, né? E ele não investigou, assim. Então, a gente tem vários relatos de mulheres que chegam, mas eu... E acaba que um profissional afirmando, como uma das meninas, uma ou duas foram no centro no CAPS AD e não, olha, você está com depressão, você não é alcoolista, não, você está com depressão. E aí ela me ligou e falou assim, Grazi, a médica falou para mim que eu não tenho alcoolismo, eu estou morrendo de medo, porque eu estou um mês sem beber e eu fui lá para procurar ajuda para tomar um remédio, porque tem a depressão também aliada, mas ela é uma alcoolista. E ela falou, eu estou com medo, porque aí a mente, né, vai fechando e fala assim, se a médica falou que eu não sou, eu posso continuar bebendo, né? Então, por exemplo, lá no AF, a gente só indica profissionais que têm especialização, independente. Não tem essa especialização, a gente sempre pergunta, mas eu estou com psiquiatra, tem especialização? Se não tem, presta atenção. Se você está conseguindo, né, se está dando certo, ok, não interfere de maneira alguma, mas a gente sempre levanta essa bola. Olha, procura um profissional com especialização em princípio, que vai fazer, que faz toda a diferença. E com relação à SAF, que a Cláudia falou, que eu também queria falar, assim, todo ano no mundo nascem mais de 120 mil crianças com SAF. Por quê? Porque as mães bebem durante a gestação e elas não sabem nem que existe essa doença, essa síndrome. É uma síndrome incurável, né? A criança nasce com problemas físicos, com problemas mentais, né? Não tem cura. E o diagnóstico é difícil. Então, assim, é o que a Cláudia falou, precisa o médico, quando vai fazer o pré-natal, não é só assim, perguntar, porque muitas vão mentir, né? Muitas vão falar, eu bebo uma cervejinha só, né? Mas é falar, olha, você conhece a SAF? Você sabe o que é mostrar foto para a mulher, sabe? Fazer fazer um trabalho para que ela entenda, porque se ela for uma alcoolista, né, se ela já estiver realmente abusando, ou ela vai continuar mentindo, ou ela vai ter um despertar ali. A gente torce para que ela tenha um despertar, que não nasça mais uma criança com essa síndrome, né? Inclusive, ali, anota que dia 9 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção à SAF. Então, em setembro é outro tema importante que a gente precisa falar. Então, vai rolar uma outra conversa sobre isso, hein? E é importante falar que quase todas as crianças que nascem com SAF são abandonadas. Todas são mães adotivas. A grande maioria das mulheres, mães dessas crianças, são mães adotivas. Então, é um problema sério. Assim, a gente realmente precisa falar mais sobre isso também. Tá. Não só porque tem SAF, porque muitas nem têm noção que a criança tem a SAF, mas porque muitas são alcoolistas crônicas, né? E acabam abandonando mesmo essas crianças, ou deixando com terceiros, né? Isso. Porque elas não conseguem cuidar dos filhos. Então, não é só porque tem a SAF. Tem a SAF, exatamente. Às vezes nem tem esse diagnóstico ainda. Verdade, Cláudia. Obrigada. Então, realmente, é um assunto, assim, o que cai já na minha pergunta que viria, assim, que eu acho que a gente vai para o tempo aqui, que eu quero agora que a gente fale um pouco do AF, porque a gente está falando AF, e talvez, né, quem está assistindo a gente aqui não está por dentro, né, do que é o coletivo ou associação, Grazi? Fala para nós.
Hoje é coletivo, mas mês Hoje que vem já vai ser associação. Ah, tá. Então depois você conta pra gente sobre isso. Mas então do coletivo AF, né? Então as pessoas estão ouvindo a gente falar aqui, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais no coletivo, até trazendo essa questão que a Cláudia trouxe lá no início, que é a grande, né, a grande bandeira do coletivo, que é a especificidade da mulher, né? Que é esse apoio aí que a gente está discutindo. Eu acredito que o SAP já entra dentro dessa especificidade, né? Já é uma coisa que a gente já pode trazer aí dentro dessas questões. Enfim, mas eu gostaria, então, aí eu não sei se vai ser a Grazi ou a Cláudia, que vai apresentar o coletivo para a gente. Essa honra é dela. Então, a gente começou, a ideia inicial, eu conversei com a Cláudia, uma outra alcoolista, amiga minha, e eu falei, olha, eu acabei de ler, né, uma pesquisa, era um sentimento meu já de muito tempo, de perceber como eram poucas as mulheres que buscavam ajuda, e dessas que buscavam ajuda, como eram poucas, menos ainda as que ficavam no tratamento. E aí eu li uma pesquisa falando que nos últimos anos o alcoolismo entre as mulheres cresceu um percentual em torno de 40%, que nos homens tinha ficado em torno de 10%. Então, ou seja, hoje a gente ainda tem mais homens dependentes do álcool do que mulheres, mas as mulheres estão bebendo absurdamente mais, e eu acho que vai chegar a hora de que vai estar muito equilibrado, né? Infelizmente, esse consumo nocivo do álcool, né? Então, isso já era Quando eu li essa pesquisa, eu falei, não, né, eu vou... e eu tinha sempre muita vontade de mostrar para as pessoas que é um lema nosso, inclusive, de que existe uma vida feliz sem o álcool. Se você for para fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, já existem movimentos pela sobriedade, independente da pessoa se identificar como alcoolista ou não, estar dependente ou não, ou estar dependente num estágio de abuso, mas não dependente ainda, existem movimentos lindos lá fora, de jovens, inclusive, de mulheres jovens, né, que escolheram ter uma vida sem beber, sem consumir bebidas alcoólicas, né, uma vida em sobriedade, né. E aí eu conversei com a Cláudia, que eu queria muito ir para as redes sociais, encontrar aqui no Brasil, aí voltando para a nossa realidade, que ainda não está como é lá fora, acho que eu tinha muito esse desejo de encontrar essas mulheres que estavam sofrendo, que estavam isoladas, sozinhas, envergonhadas, bebendo muitas, né, principalmente as casadas e mais velhas, bebem escondidas dentro de casa. Eu queria encontrar essas mulheres, né, e falar para elas que eu sou uma alcoolista e que eu hoje escolho não consumir bebidas alcoólicas, que a minha vida sem o álcool é muito melhor e tal, e fazer uma ponte para que elas pudessem buscar essa ajuda, esse tratamento, informação e tudo mais. E aí a gente criou o coletivo Alcoolismo Feminino, fomos para as redes sociais, começamos a colocar conteúdo. Logo depois veio aqui no Brasil o isolamento, a questão do isolamento, né? A gente vai fazer aniversário agora dia 20, já falei. Então, há um ano atrás, né? A gente começou a postar conteúdo nas redes sociais e de forma não anônima, né? Eu queria mostrar o rosto, eu queria que a gente falasse, quebrasse esse estigma também, que, né, a mulher alcoolista desculpa o termo, mas é o único que vem à minha cabeça, né? Uma vagabunda, né? A mulher alcoolista não presta, a mulher alcoolista
Não é, ela está doente, ela precisa de ajuda, né? Ela não é assim, ela está se comportando de uma maneira, porque, como a Cláudia falou, né, é uma doença, não sei se a gente falou, mas é uma doença multifatorial, é uma doença, né, ela falou das emoções e tudo mais. Então, a gente veio a pandemia, que eu acho que colaborou, apesar de eu achar que existe ainda essa dor enorme em muitas mulheres, continuam escondidas, quietinhas ali, com medo de pedir ajuda, mas a pandemia, de certa forma, e o isolamento potencializou isso. E aí, a gente, em um ano, cresceu assim, muito rápido. Hoje, como eu falei, a gente acolheu mais de 600 mulheres, a gente tem um núcleo de saúde, com uma equipe de psicólogas com especialização em dependência química, agora a gente tem uma nutricionista, a gente tem parceria com psiquiatras, a gente está lançando agora um núcleo, que a gente chama de pétala, né, do girassol, da história do nosso girassol e tudo mais, focado em renda, porque 40% das nossas girassóis, das nossas alcoolistas, estão desempregadas, então a gente quer ajudá-las a se recolocarem profissionalmente ou a começarem um negócio próprio para ganhar dinheiro. A gente tem um núcleo de literatura, então a gente quer lançar o primeiro guia, guia de recuperação da mulher alcoolista, a gente quer lançar um e-book com depoimentos anônimos e não anônimos das nossas alcoolistas, e aí a gente foi crescendo, né? Começamos a fazer reuniões virtuais uma vez por semana, hoje já são 4, criamos o núcleo da família, então hoje a gente tem quase 100 familiares. No coletivo também, a gente faz reuniões com esses familiares aos sábados, quinzenalmente. Eu fico com medo até de esquecer, porque é tanta coisa. Então, a gente resolveu formalizar todo esse trabalho como um CNPJ, como uma associação realmente, para conseguir, inclusive, apoio financeiro para que a gente se dedique exclusivamente ao AF, porque hoje todas nós, e são mais de 50 voluntárias trabalhando, tem um outro trabalho remunerado para que elas possam se manter, e fazem de forma voluntária todo esse trabalho lindo. Eu acho que o coração do AF são os grupos de WhatsApp. Nós temos 5 grupos de WhatsApp regionalizados, então tem um grupo só para alcoolistas do estado de São Paulo, um outro grupo só do estado do Rio, um outro grupo que a gente junta Norte, Nordeste e Centro-Oeste, um outro grupo Minas, Espírito Santo Sul, e um grupo específico de mulheres LGBT, que elas pediram, Grazi, deixa a gente criar um grupo e tal. Inclusive, agora a gente quer criar um outro grupo de bariátricas, porque mais de 25% das nossas alcoolistas fizeram cirurgia bariátrica, que é outro tema que eu acho legal levantar, que já tem estudos sobre isso. A gente fez uma live maravilhosa falando da questão da bariátrica e do alcoolismo, porque elas acabam mudando a compulsão que eles estão pela comida para o álcool. E isso precisa ser falado antes, de forma preventiva. Cirurgia bariátrica é para quem tem obesidade, não é para quem tem compulsão alimentar. E aqui no Brasil está uma bagunça, porque existem muitos profissionais que falam, engorda mais 10 quilos, que aí você vai ficar obesa, e aí eu vou poder te operar. E aí ela opera e continua com a compulsão, porque está aqui na cabeça o problema, né? Então, eu fico muito orgulhosa de falar, porque em um ano a gente realmente realizou um trabalho muito bonito, sabe? A gente tem várias mulheres lá que pararam de beber, tem algumas que
já estão aí com 6, 7 meses em abstinência, né? E foi através do AF, né? Então, eu fico muito, muito feliz, né, com esse trabalho. Eu acho que eu me sinto realizada como pessoa, sabe? Eu fico muito feliz de ter a Cláudia comigo, que me ajudou muito no meu processo de recuperação no início do meu tratamento, sabe? Eu costumo falar para todas as meninas, e a Cláudia fala muito isso, que se agarra em várias alças. Então, tem hoje o AF, tem o AA, tem terapia, tem psiquiatra, tem literatura, tem exercício físico, a questão espiritual. Então, quanto mais a gente tiver ajuda, melhor, sabe? É isso. Acho que é isso, gente. Fala, Cláudia. Já falou tudo. Falar mais o quê? Você só esqueceu da nutricionista que a gente vai ter agora. Falei. Falou? Ih, ficou mudo para mim. Você falou também das pesquisas, Grazi, que agora estão buscando esse vazamento científico também. Então, nós fechamos, eu entrei num grupo para buscar parceiras que trabalham com empreendedorismo para ajudar as nossas alcoolistas. E aí, nesse grupo, eu apresentei o AF, e eu acho que o poder superior, ele, né, essa coisa, o universo, né, ele se movimenta, o poder superior, enfim, quando a gente está fazendo bem, eu acho que chove gente, assim, para ajudar, enfim. E aí, 2 pesquisadoras estavam nesse grupo, se apaixonaram pelo nosso trabalho. Elas são... Uma é geneticista, formada em Londres, pesquisadora e tal. A outra trabalhou mais de 15 anos na Fiocruz, e as 2 se apaixonaram, assim, sabe? Então, elas se ofereceram como voluntárias para criar um questionário bem específico para que possa mapear o AF, as mulheres do AF, né? E que, baseado nessa pesquisa, nesse questionário, elas vão dali tirar várias informações para criarem conteúdos para revistas científicas mesmo, né? Conteúdos para que elas possam levar informação com base, né, científica para a criação de conteúdo para essas revistas médicas. Acho que eu me embolei um pouquinho, desculpa, mas é isso, assim, é porque eu fico assim, gente, que legal, eu fico tão orgulhosa, sabe? E para levar também uma apresentação mais aprofundada do nosso trabalho, e buscar investimentos, né? Investimentos para que a gente possa alcançar mais mulheres. Se a gente um ano alcançou 600, tomara que nesse novo ano a gente alcance 6.000. Não que eu queira que as mulheres bebam, mas já existem muito mais do que 6.000 mulheres sofrendo lá fora, né? Então, que a gente consiga alcançar essas mulheres, de preferência que estão no estágio inicial e que não sofram tanto, né? Acho que é isso. Com certeza. Ai, que trabalho maravilhoso, gente. Não. É tão emocionante ouvir você falando, Grazi. Eu não sei se você vai cortar essa fala, mas tem a Aline também. Tem a Aline que trabalha com a gente agora, linda, maravilhosa, e está fazendo cada coisa linda. E eu tenho muita esperança também que, através do LinkedIn, a gente consiga apoiadores, né, para o AF. Com certeza. Então, a gente também já deixa
faz essa deixa aqui, né, nessa fala, caso você seja aí uma instituição, alguém de uma instituição, você possa fazer essa conexão também, né, porque o AF está indo para esse movimento de associação e sim está aceitando, né, esse suporte financeiro aí, se fizer sentido para você, para a instituição, enfim. Então, mais informações, já começa a seguir aí no Instagram o alcoolismo feminino, né? Então, já vai lá no perfil. Já fiz aqui o jabazinho aqui. Mas a gente já está chegando no final, assim, e eu queria terminar com alguns insights, alguns aprendizados que vocês, dentro desse trabalho, que vocês tiveram, né? Então, assim, e finalizar com uma fala que faça sentido sobre essa nossa conversa como um todo, assim. Então, eu passo aí a fala para vocês. Quem quer começar? Grazi, Cláudia? Eu posso começar. O AF, né? E a pandemia, eu não consigo pensar em AF sem a pandemia. Porque foram, assim, duas situações que me trouxeram muito aprendizado. Falar do AF, eu pude assim me renovar enquanto profissional, né? Mesmo que tenha sido à distância, né? Como a gente tem feito todas as nossas reuniões, mas eu vou te falar uma coisa, nem parece, né? Então, assim, esse contato direto com essas mulheres, né? Essa troca, e o trabalho em grupo, que eu gosto muito, isso me trouxe assim, uma renovação, uma energia que talvez, se não acontecesse em meio a uma pandemia, eu estaria assim, bem mal, né? E a pandemia, apesar de todo esse sofrimento, né, toda essa preocupação, tudo que aconteceu nesse ano no mundo, né, ela também trouxe, acho que para cada um de nós, né, novas formas de a gente se renovar e se redescobrir, né, de aprender com muitas coisas. Então, assim, por isso que eu falo que a união foi um ano assim, muito, para mim, muito impactante e que fez um reboliço assim, na minha vida, né? Então, eu quero continuar aí, enquanto Deus permitir, né? Nesse trabalho com essas mulheres lindas, né? Fortes, guerreiras, porque são guerreiras, né? Então, é isso. Eu agradeço por essa oportunidade de estar fazendo parte, né? De participar aí desse trabalho tão bonito, que eu não tinha noção de que esse trem ia crescer dessa forma. É isso. Nem eu. Que bom que a gente... eu fico pensando assim, sabe? Toda vez que alguém... eu vou conversar com alguém, falar do AF e tal, as pessoas, eu falo... hoje nós temos uma empresa montada virtualmente, são 17 núcleos trabalhando de forma voluntária,
A gente sabe que a questão do voluntariado é delicada, mas essas mulheres que são voluntárias, a grande maioria, elas sentem que a vida delas foi salva através do AF. Na verdade, a gente sempre fala, a gente só ajudou, porque você já estava aberta para receber essa ajuda. Então, você tem muito mérito nisso, a gente sempre fala isso para elas. Mas elas se sentem muito gratas, assim como eu me sinto extremamente grata de fazer parte, como a Cláudia disse também. E elas abraçam assim, a nossa estrutura, o nosso trabalho, de uma forma tão amorosa, tão linda, sabe? E as pessoas falam assim, nossa, mas em um ano vocês construíram uma empresa com 17 áreas, todas funcionando, vocês acolheram isso tudo de mulher, você já tem uma estrutura administrativa, financeira, a parte da comunicação, a parte de pesquisa, a parte de tudo. Uhum. A gente fez isso tudo em um ano e de forma virtual, sabe? E eu falo assim, nossa, que maravilhoso, né? E que maravilhoso que a missão está sendo cumprida, né? Que é ajudar mulheres que estão sofrendo pelo uso abusivo e nocivo do álcool, sem preconceitos e sem julgamento. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? A gente não julga, né? Se recaiu, vai levantar quantas vezes forem necessárias e a gente vai estar do lado ali ajudando. E eu fico muito feliz, assim, muito orgulhosa, muito grata. Eu acho que mais do que... Eu acho que o tratamento, né, para o alcoolismo em nós mulheres passa muito por essa questão emocional, como a Cláudia falou. E aí eu, Graziela, falando, um despertar que eu tive durante esse ano foi essa questão emocional está muito relacionada à questão familiar, como a Cláudia falou, e ao machismo. Né? Então, eu não poderia deixar de falar assim, sobre isso, que a gente deseja que elas, no tratamento, elas descubram, como a Cláudia falou, a força enorme dentro delas, como mulher, que elas levantem a cabeça, que se encham de autoestima, né? E nunca mais abaixem a cabeça. Sabe? Eu acho que essa é a principal mensagem. Assim, isso só é possível sem o álcool. Para nós, alcoolistas, só sem o álcool. Eu aprendi a me amar. Né? Eu aprendi a ser a pessoa mais importante na minha vida. Né? E essas mulheres que estão chegando e o que mais me alegra é ver como elas estão se amando. Tanto que elas se amam hoje. Isso é o mais importante. Obrigada, Aline, por essa oportunidade. Viu? Eu que agradeço. Quando vocês falam de quando surgiu e logo ter vindo a pandemia, eu fico pensando que não tinha como ser num momento mais perfeito, sabe? Porque me vem essa força tão grande no sentido de propósito, né? Que no caso o coletivo começou a ser esse propósito de 1, 2, quando veio de 600 mulheres e tudo mais, né? Então, eu acho que não é só alguém que tinha um propósito, mas no final das contas todo mundo está compartilhando um propósito, doando um pouquinho de si também, né? Eu acho que isso é tão bonito, porque acabou sendo um espaço, e aí eu acho lindo quando falo que elas estão se amando, porque elas também estão tendo espaço de ser elas mesmas, né? Espaço de estar no lugar, eu posso dar algo, e eu estou recebendo algo, né? Olha que coisa, e acho que realmente a questão do virtual parece que é uma coisa que é distante, mas acabou sendo, perto. Né? É distante, mas é perto. É tão pertinho que está aqui, cabe na palma da minha mão e eu posso acionar todo mundo aqui, toda a minha força junto com essas mulheres, né? Então, eu acho que não tinha um momento mais lindo, né? Acho que a pandemia veio com essa
pedido de amor, de acolhimento, de propósito, e parece que a abertura aconteceu e é para lá que a gente está indo, né? E sabe o que é legal? Essa coisa que você falou de estar tão perto, a gente tem brasileiras fora do país que estão com a gente. Então, a gente tem uma morando na Irlanda, uma em Portugal, uma nos Estados Unidos e são 4 brasileiras que moram fora do Brasil. Então, você vê como o virtual realmente aproxima, né? Exato, né? A gente às vezes tem a ideia, nossa, mas o virtual tá longe. Peraí, mas também tá perto, né? E acho que foi bacana, porque foi um momento também da pandemia que todo mundo, o que não servia mais, o que não dava para ser mais, né? E também conseguiu forças para o que precisa ser, o que é, né? Então eu acho que não tinha um momento melhor para a verdade do coletivo aparecer, assim. E essa verdade é compartilhada por inúmeras mulheres que ainda nem sabem do coletivo, mas que estão para chegar, né? Então, eu me passa muito isso quando vocês falam, assim, como desse humano, me vem muito, muito forte esse encontro, esse momento perfeito, esse momento do amor mesmo, essa abertura, assim, e isso a gente fica muito feliz, porque a gente vê que é uma força, não é uma força só mental, né, do vou lá e vou estrategicamente desenvolver uma coisa e querer que cresça, mas é algo que, né, que é para ser, que está dividindo com outras pessoas e que tem sua própria força de crescer, né, então eu acho que é isso também, cresceu de coração, com amor, né, então essa força aí, gente, né? Vamos falar que não tem tamanho, não tem tempo, não tem nada, só cresce. É isso que eu vejo para o coletivo. Igual fermento. Igual fermento, exatamente, só vejo crescendo aí. Daqui a pouco tem uma rede de padaria. Ai, gente, mas olha, vou finalizar, né? Porque a gente falou 40, 50 minutos. A gente já está com 1h20 praticamente de conversa. Eu não imaginava que a gente ia conseguir. Quer dizer, com certeza muito tema tem. Tem perguntas que eu queria fazer, não coube aqui, mas enfim, a gente talvez traz para um outro momento. Já vi que tem outros assuntos mais específicos, como a SAF, para a gente abordar. Também tem a questão da cirurgia bariátrica, né? Depois eu vou deixar aqui um resuminho de tudo que a gente falou, né, para quem na legenda. E caso depois, se vocês tiverem aí algum indicativo de leitura, alguma coisa específica, a gente coloca aqui também, né? E vou deixar, já passei o contato, mas vou deixar o contato também do coletivo, do pessoal acompanhar. E também, caso queira entrar em contato com vocês, pode ser, né? Pode chamar lá no Instagram, né? Então tá certo, gente. Olha, eu só tenho a agradecer demais da conta por esse momento. Aprendi tanto. A gente nunca espera, mas assim, claro que a gente espera que vai aprender, mas não imagino o quanto, e eu aprendi demais. Foi muito importante. Acho que, como a gente falou que eu estou junto agora no coletivo também, é importante esse olhar mais profundo. E eu percebi o quantas coisas que envolve, né? E é um assunto extremamente profundo, e eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade aqui pela ideia da gente ter iniciado essa discussão aqui na comunidade, né, na nossa comunidade, que inclusive também para você que está assistindo, que tem um coletivo ou uma organização social, cadastre gratuitamente lá na nossa plataforma, que é uma plataforma de conexão de oportunidades e demandas de impacto social. A gente tem uma comunidade que a gente se fortalece, né, enquanto empreendedores, ativistas, idealistas, então estão se movimentando para fazer uma transformação na nossa comunidade. Bom, obrigada, Grazi. Um mega beijo, um mega abraço para você. Cláudia, foi um prazer imenso te conhecer.
Obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada. De tudo que vocês compartilharam de coração aberto aqui com a gente, tá? Tá bom. O AF está cadastrado na plataforma, tá, gente? Sim, aí, gente, também vou deixar o link lá também para vocês conhecerem pela plataforma. Então é isso, deixa aí, né, se inscreve no nosso canal e também deixa aí um comentário, alguma coisa que você queira comunicar com a gente aí. Um grande abraço e até a próxima nossa entrevista idealista. Um beijo.